na nossa sociedade há alguns focos de instabilidade. Focos de instabilidade esses que criam tensões a nível regional, em várias partes do mundo, e também a nível global. E se nós nos recordamos, lembremos que entre os meses de março e de maio, assistimos, por exemplo, a uma série de tensões na Venezuela, com várias manifestações e uma oposição entre o presidente Nicolás Maduro e os partidos políticos que estão na oposição naquele país. Se se recordam, as manifestações violentas em Caracas ultrapassaram os 100 mortos. Assistimos também, por estes dias, a uma escalada verbal na tensão entre os governos dos Estados Unidos e da Coreia do Norte. O governo norte-coreano, ou o regime norte-coreano, teima em fazer os seus testes nucleares contra todas as regras e as normas do direito internacional, ameaça com a destruição da ilha de Guam, mas do lado norte-americano as ameaças não são menores e este foco de tensão tem vindo cada vez mais a agravar-se e tem denotado da parte dos países da região e também da União Europeia e da Rússia as mais graves preocupações de que não degenere num conflito armado. Mais recentemente, aqui nos nossos vizinhos espanhóis, nós recordamos que os catalães resolveram por referendo que foi considerado ilegal pelo governo espanhol e pela União Europeia, resolveram separar-se da Espanha. Numa declaração de independência, que ainda não sabemos se foi uma, porque logo a seguir ela foi suspensa, embora o governo espanhol tenha dado, como nós estamos recordados pelas notícias, prazo até segunda-feira para que o presidente do governo autónomo da Catalunha clarifique se houve ou não declaração de independência e, caso se tenha havido, ele terá até quinta-feira para fazer marcha atrás antes que o governo espanhol vá colocar em marcha o famoso artigo 155. Estes são alguns focos de tensão que nós temos a nível regional e a nível mundial. Jesus Cristo disse-nos que antes da sua vinda haveriam perturbações nas nações. E eu esta manhã quero analisar convosco um caso paradigmático de uma passagem da Bíblia, daquelas passagens que nós não ligamos muita importância. Elas estão ali, nós passamos por elas, lemos-las anualmente quando fazemos o ano bíblico, muitas vezes lemos-las apressadamente e não nos damos conta de que tudo o que estas passagens constam ali, e esta em particular, embora tenham acontecido na realidade, nós podemos tirar dali ilações para o que acontece hoje em dia. Esta manhã eu queria, com os meus irmãos, verificar quais as causas que levaram à queda do Reino do Norte. E essas causas estão descritas no segundo livro de Reis, no capítulo 15. Vamos ao segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, vamos ao capítulo 15. E dentro deste capítulo 15, nós iremos ler 4 versículos, do versículo 8 ao versículo 12, embora pudéssemos continuar e vamos depois fazer referência aos restantes versículos. Mas vamos ler estes para nos podermos ambientar no contexto. Segundo livro de Reis, capítulo 15, versículos 8 a 12. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como tinham feito os seus pais, e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Salum, filho de Jabés, conspirou contra Zacarias. Atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos restantes dos atos de Zacarias, está escrito no livro das Crónicas dos Reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que ele falara a Ageu. Os teus filhos, até à 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. O leitmotiv e a primeira causa que nós iremos ver para a queda do reino de Israel
e que vai continuar, se nós continuássemos a leitura, pelo menos entre os versículos 8 e o versículo 31, o leitmotiv da primeira causa da queda de Israel são os golpes de Estado. E se nós continuássemos a ler, nós chegaríamos à conclusão que só neste capítulo existem 5 golpes de Estado. 5 golpes de Estado durante um período de 20 anos. Ora, os especialistas mostram que não apenas estes golpes de Estado enfraqueceram em 20 anos as energias da nação do Reino do Norte, como ainda por cima eles vêm na sucessão de 2 outros golpes de Estado. O que Omri tinha feito e que deu lugar à dinastia dos Omridas, de onde nós nos lembramos do reino mais famoso, que foi o reino de Acabe, e depois com o golpe de Estado feito, por sua vez, por Jeu, que era um dos capitães de Acabe. Ora, se os irmãos contam tão bem como eu, 5 mais 2 faz 7. 7 na Bíblia representa a totalidade. Quer isto dizer que o autor do primeiro e do segundo livro de Reis, porque a queda de Acabe está no primeiro livro de Reis, o autor do primeiro e segundo livro de Reis nos mostra que o reino de Israel atingiu o pico da instabilidade. Durante 200 anos, houve em Israel 3 golpes de Estado. O de Baasha, o de Omri e o de Jeu. E depois, num período de 20 anos, há outros 4 golpes de Estado. Isto mostra que, nesses 20 anos, a população, e se nós tivermos presente o relato de Jeu, como a revolução que ele fez contra Acabe foi uma revolução tão sanguinária, se nós tivermos isso presente, poderemos pensar o que é que em 20 anos o Reino do Norte sofreu de instabilidade e de insegurança. O autor do segundo livro de Reis quer mostrar com isto que chegou um momento no Reino do Norte em que mais ninguém se sentia seguro. Não havia um local onde as pessoas se sentissem seguras. E isto é particularmente agravado pelo que diz o versículo 10. Se os irmãos se lembram do que diz este versículo 10, no capítulo 15, portanto, 2 de Reis, capítulo 15, versículo 10, Salum, filho de Jabés, conspirou contra Zacarias, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Temos aqui a palavra-chave é diante. Um rei é morto diante de todo o povo. Nós não sabemos muito sobre quem é este Salum, mas o que sabemos é significativo para mostrar a falta de segurança. Quando um rei é morto diante de todas as pessoas, ou quando um presidente da República é morto diante de todas as pessoas, toda uma nação treme. Toda uma nação se pergunta e se questiona. E a maneira como o autor do livro de Reis nos dá esta informação mostra-nos que não havia a mínima moral, o mínimo pudor, a mínima ética de assassinar um rei diante de todo o povo. Mas o autor ainda vai mais longe. Depois deste Salum, se nós continuarmos a ler, este Salum diz-nos o relato, no versículo 13, que ele é filho de Jabés. Nós não sabemos muito bem quem é este senhor, quem é este Jabés, mas se continuarmos a ler, nós vemos que, por sua vez, este Salum vai sofrer uma conspiração. Se nós continuarmos, temos no versículo 14, vai sofrer uma conspiração por um outro personagem, chama-se ele Menahem. E diz-nos, Menahem, filho de Gadi, subiu de Tirza e veio a Samaria. Ali atacou a Salum, filho de Jabés, matou-o e reinou em seu lugar. E se continuarmos a ler, depois vai-nos dizer que este próprio Menahem vai sofrer uma invasão do rei da Assíria e, por sua vez, ele vai ser também, digamos, assassinado. E Pecaías, o seu filho, vai reinar em seu lugar. E este Pecaías vai também ser assassinado por um dos capitães do seu exército, que é Peca. O que é que o autor do livro de Reis nos está a querer dizer?
O primeiro rei é assassinado diante do povo. O segundo rei é assassinado na capital, em Samaria. E o terceiro rei, Pecaías, é assassinado por Peca, um dos seus guarda-costas, um dos seus capitães. Não apenas as pessoas começam a perceber que não há nenhum lugar geográfico onde elas possam estar seguras, como elas percebem outra coisa, não há mais ninguém em quem se possa confiar. De um desconhecido, que é Jabés, que é um Salume, filho de Jabés, que ninguém sabia quem ele era, vem depois um outro personagem, que é Menahem, que é um homem da aristocracia. Esse já sabemos quem é. Sabemos que é um nobre. E, portanto, normalmente os nobres deviam jurar fidelidade aos seus reis. E depois vem um outro que se chama Peca. E este Peca nós também sabemos quem é. É o guarda-costas do rei Pecaías. E quando já não se pode confiar no seu guarda-costas, então não se pode confiar em mais ninguém. Lembram-se certamente, meus queridos irmãos, que nos anos 70, final dos anos 70, no Egito, numa parada militar, houve um presidente da República do Egito que foi assassinado pelo seu guarda-costas. E isso provocou uma enorme instabilidade na altura no próprio Egito. Além do mais, o autor do livro de Reis quer nos dar a amplitude desta instabilidade. E ele dá-nos a amplitude desta instabilidade pelas palavras com que ele ocupa os seus relatos. Pela primeira revolta, o autor dá-nos 9 palavras. Não no texto português, claro, no texto hebraico. Na segunda revolta, o autor dá-nos 13 palavras. E na terceira revolta, o autor conta em 19 palavras. Significa isto que a gradação da instabilidade vai aumentando. Quanto mais palavras o autor usa para descrever esta instabilidade, mais isso significa que esta instabilidade vai crescendo e se vai desenvolvendo. Tudo isto para nos dizer que o Reino do Norte começa a chegar a um momento em que não tem mais sustentabilidade e que vai acabar por cair. Chega à altura de nós vermos ainda um outro desastre. A rivalidade que tem lugar as tribos e as cidades. E se nós continuamos aqui neste mesmo capítulo 15, se nós formos ver os versículos 27 a 31, vão-nos dar agora que a instabilidade não vem apenas do interior, esta instabilidade é provocada também pelo exterior. Reparem o que nos diz. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conquistou Ijom, Abel-Bet-Macá, Janoa, Quedes, Hassor, Gileade, Galileia, toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Assíria. Então, Oseias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou-o e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto ao restante dos atos de Peca e tudo o que fez, estão escritos no livro das Crónicas do rei de Israel. Um outro fenómeno vem juntar-se a este. A Assíria começa cada vez mais a tomar o ascendente sobre Israel. Não era a primeira vez que a Assíria atacava Israel. Ela já a tinha atacado no reinado do rei Menahem. Mas acontece que havia grandes diferenças entre Menahem e Peca. Menahem foi capaz de sacudir a pressão da Assíria pagando um tributo. Nós já iremos ver o valor teológico desse tributo. Mas Peca já não teve capacidade de resposta. Enquanto que Menahem era um rei que ainda tinha alguma capacidade de negociação, Peca, o dos últimos reis, não tem capacidade de negociação. Ele assiste impotente à invasão do seu território. Quem tem o papel é Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser invade, deporta, para onde quer e quem quer. Não é mais o rei Peca que governa o seu país. Tinha-se chegado a um momento em que o poder executivo tinha sido completamente derrubado. Não havia mais qualquer possibilidade. Além do mais,
é-nos mostrado que uma das outras razões para a queda deste Reino do Norte foi a excessiva violência dos seus governantes. Se os irmãos quiserem confirmar essa excessiva violência, neste capítulo 15 e no versículo 16, vem-nos a dizer um ato extremamente violento cometido pelo rei Menahem assim que ele começou a reinar. E diz-nos assim: nessa época, Menahem, começando em Tirza, atacou a Tífesa e a todos os que nela havia, como também o seu território, porque se recusaram a abrir as suas portas. Saqueou a Tífesa e a todas as mulheres grávidas rasgou ao meio. É suposto um rei zelar pela proteção e segurança do seu povo. Menahem não se ficou pelas crueldades normais de um campo de batalha. Depois de ter ganho aquela guerra, ele resolveu cometer estas atrocidades. E estas atrocidades de tal maneira ficaram registadas na história de Israel que o profeta Oseias vai profetizar que aquilo que aconteceu em Tífesa acabará por acontecer em Samaria. Nós podemos deixar um dedo aqui, porque vamos voltar aqui a 2 de Reis 15, e podemos ir ao livro do profeta Oseias. Livro do profeta Oseias, o capítulo 13 e o versículo 16. Livro do profeta Oseias, capítulo 13, o versículo 16. Reparem como é que o profeta Oseias vai descrever a sua profecia para Samaria. Oseias, capítulo 13, versículo 16, diz: Samaria virá a ser deserta porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão à espada os seus filhos, serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Na Bíblia há muitas vezes este procedimento. Aquilo que se fez recairá em igual medida sobre quem o fez. Menahem era o rei cuja capital era Samaria. E da mesma forma como ele fez às mulheres de Tífesa, assim Oseias disse que se lhe faria quando a Assíria viesse a invadir a cidade de Samaria. Uma outra causa para a queda do Reino do Norte foi o esvaziamento económico deste reino. Se os irmãos reparam, este Menahem começa a reinar, nós estamos no capítulo 15, 2 de Reis, capítulo 15, e ele vai ser invadido, estamos no versículo 19 agora, ele vai ser invadido pela primeira vez pelo rei da Assíria, não é Tiglat-Pileser, é Pul. É para este valor que eu quero chamar a vossa atenção. Veio Pul, rei da Assíria, invadir a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que este o ajudasse a manter o reino na sua mão. Eu disse-vos há pouco que entre Menahem e Peca existia esta diferença, em que nesta primeira invasão o rei Menahem consegue negociar a saída do invasor dando-lhe os 1000 talentos de prata, e que Peca não conseguiu fazer o mesmo com Tiglat-Pileser. Mas é interessante nós perguntarmos quanto é que são 1000 talentos de prata. A que é que corresponde naquela altura este valor de 1000 talentos de prata? Eu não sei qual era o câmbio na altura para fazer para euros. Estamos um pouco desfasados no tempo. Mas eu sei o que é que se conseguia comprar com aquela quantidade. 1000 talentos de prata eram nada mais, nada menos do que 3.600.000 shekels de prata. Era isto. 1000 talentos de prata são 3.600.000 shekels. Isto não vos ajuda muito. A menos que vocês saibam, segundo, é um texto que nós não iremos ler, mas é para vocês se quiserem confirmar, em 1 de Reis, no capítulo 10, versículo 29, nós sabemos que um carro de guerra custava 600 shekels e um cavalo de guerra custava 500. Ora, o rei Menahem deu 3.600.000 shekels de prata ao rei Pul da Assíria. Eu faço as contas para vocês não terem que ter esse trabalho. Com este valor, a Assíria podia comprar 50.000 carros de guerra ou 60.000 cavalos de guerra. Se nós tivermos em consideração que o rei Salomão, no apogeu da sua glória,
só teve 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos, 50.000 carros de guerra ou 60.000 cavalos, significa que era um exército enorme. Quer isto dizer que Menahem, para se livrar de Pul, deu-lhe a oportunidade da próxima vez que ele viesse, vir de uma maneira arrasadora. Já não foi Menahem que sofreu isso, foi Peca. Mas o que é mais interessante é que este valor de 1.000 talentos de prata foi pago pelos nobres. Ora, nós dividimos as coisas, são 3.600.000 shekels. Nós sabemos também quanto é que cada um pagou, porque está no versículo 20. Está-nos a dizer que Menahem arrecadou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para os dar ao rei da Assíria. De cada homem, 50 ciclos de prata. Portanto, cada um teve de pagar 50 ciclos de prata. Eu faço as contas por vocês também. Foram 72.000 pessoas. Foi a aristocracia toda de Israel. E eles tiveram que pagar 50 ciclos de prata. Para nós não nos diz nada 50 ciclos de prata, mas para um homem daquela altura diz, era o dinheiro que ele tinha que pagar a Deus pela sua vida. O dinheiro que cada pessoa tinha que pagar a Deus pela sua vida, Menahem deu ao novo poder da Assíria. Quer isto dizer que aquelas pessoas, em lugar de pagarem a Deus o dinheiro pela sua vida, pagaram-no ao rei Pul da Assíria. Finalmente, a última causa que levou à queda do reino do norte. Se os irmãos repararem, e nas vossas Bíblias elas também devem ter títulos, este capítulo 15, desde o versículo 8 até ao versículo 31, é enquadrado por dois reis de Judá. Azarias, que começa o capítulo 15, e Jotão, que termina o capítulo 15. E não há quase relatos de animosidade entre os reis de Israel e o reino de Judá ao sul, senão na última parte deste relato com Peca. E quem é que Peca vai buscar para fazer inimizade contra o reino do sul? Vai buscar o reino de Arão, o reino do Egito e o reino da Assíria. Estes três reinos inimigos de Israel. Se Peca nunca tivesse envolvido na guerra contra o reino do sul, ele teria tido no reino do sul um aliado e teria sido muito mais forte. Porque, ao contrário do reino do norte, o reino do sul era um reino estável. Azarias e Jotão, estes dois reis, reinaram durante um período de 68 anos. Enquanto que no vizinho do norte, 5 reis reinaram apenas num período de 36 anos. Só por si, isto mostra toda a instabilidade. Em consequência, as políticas erradas estrangeiras do Reino do Norte causaram a sua catástrofe. Mas há ainda uma coisa que o Reino do Norte não sabia e que nós hoje sabemos pela arqueologia e pela história. Nós hoje conhecemos qual era o modus operandi da Assíria quando queria conquistar um território. E sabemos isso porque ficaram crónicas dos registros de como a Assíria lidou com o reino de Elão e com o reino do Egito. E como é que a Assíria fazia? A Assíria fomentava, por exemplo, no reino de Elão, pequenos grupos, algumas divisões. Esses pequenos grupos iam-se constituindo em grupos cada vez mais fortes e provocavam guerras civis. No total, não sei se isto vos é familiar, no reino de Elão houve 5 guerras civis, 5 golpes de Estado. Quando a Assíria entrou pelo reino de Elão adentro, este reino de Elão não tinha qualquer hipótese de subsistir. Eu disse-vos há pouco quantos golpes de Estado tinha havido num período de 20 anos. No Reino do Norte. Sim. Aconteceu a mesma coisa no Egito. Quando Assurbanipal quis conquistar o Egito, a coisa que ele fez foi muito simples. Fomentou uma série de revoltas no Egito e nós assistimos a uma série de golpes de Estado no Egito, de tal maneira que quando Assurbanipal quis entrar no Egito, não houve qualquer tipo de oposição. Eu hoje não vos quis dar uma lição sobre a história de Israel, mas quis-vos chamar a atenção para um facto muito simples.
Jesus disse para nós estarmos atentos aos ataques de Satanás. E disse também que uma casa dividida não subsistirá. Quando eu comecei a estudar esta questão da queda do Reino do Norte, foi só fazer a comparação com aquilo que nós estamos a assistir nos nossos territórios hoje em dia. As instabilidades políticas, as crises financeiras, as revoltas entre os povos de uma mesma nação, as crises pelas quais as sociedades passam. Mas a Bíblia não nos quer apenas advertir para as questões das nações. O que a Bíblia nos quer dizer com isto é que aquilo que aconteceu no Reino do Norte pode acontecer em qualquer tipo de organização, em qualquer tipo de sociedade ou em qualquer tipo de comunidade. Pode também acontecer na igreja ou pode acontecer a nível pessoal. Por exemplo, se nós pensarmos numa comunidade como a igreja, a instabilidade pode ser provocada por pessoas que gostam de propagar histórias, denegrir a imagem de outrem ou provocar divisões. É verdade que, graças a Deus, o homicídio político não existe na igreja, mas existe o homicídio da fraternidade. E, infelizmente, esse homicídio da fraternidade, por vezes, também acontece em público. Algumas vezes acontece por aqueles que nos são mais próximos. Esse tipo de ação mostra o quão baixo, a nível ético e moral, desce aqueles que perpetram tais atos. Mas mostra-nos também outra coisa. Quando esses atos são praticados, corroem e destroem a confiança de uma comunidade. Nós devemos ter em atenção um outro fator. É os níveis de violência que todos nós possuímos. Todos nós somos potencialmente violentos. E só notamos isso quando as frustrações que nós acumulamos degeneram em atos ou em palavras que nós, em situação racional, não seríamos capazes de fazer. E por isso a Bíblia aconselha-nos a que nós canalizemos e controlemos a nossa ira e a saibamos canalizar na luta contra o mal. Os desequilíbrios económicos e financeiros também constituem hoje um desafio, quer a nível pessoal, quer a nível das famílias, quer a nível das nossas comunidades. Se nós soubermos gerir adequadamente os nossos recursos financeiros, seremos mais capazes de enfrentar as crises quando elas chegam. E seremos certamente poupados em muitas angústias. Em cada comunidade existem também grupos de influência e grupos de poder. O que aconteceu no Reino do Norte foi que alguns desses grupos de influência e de poder tomaram o poder de assalto, se assim quisermos dizer. Ora, Jesus salientou que o único poder que nos convém como cristãos é o poder do Espírito Santo. E que a única luta que nós temos a travar é a luta contra o mal. E que nos envolvermos em alguma coisa deve ser no serviço em prol do outro. E esse é um dos maiores antídotos eficientes contra as lutas de poder. Finalmente, irmãos, há um provérbio português que diz com acerto: diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Muitas vezes, aquelas pessoas com quem nós andamos determinam muitas vezes o nosso destino. Se são pessoas que nos elevam e que contribuem para o nosso crescimento e desenvolvimento, sairemos enobrecidos. Mas se são pessoas que criticam, nós não sairemos tão enobrecidos. E se não tivermos cuidado, a pouco e pouco, tornar-nos-emos como essas pessoas. O Reino do Norte caiu e ninguém pôde evitar aquela queda. Mas o que é curioso é que a Bíblia diz que o Reino do Norte podia não ter caído. O Reino do Norte podia ter subsistido se tivesse tido a audácia e a coragem de fazer aquilo que o Reino do Sul foi fazendo. É que enquanto que nós vemos que no Reino do Norte cada rei fazia o que era mau aos olhos do Senhor, nós lemos que no Reino do Sul, com os seus problemas e com as suas dificuldades, cada rei fazia o que era justo aos olhos do Senhor. Deus tinha dito: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. A queda do Reino do Norte ajuda-nos não só a perceber as angústias pelas quais as nações hoje em dia passam, mas ajuda-nos também a perceber
como nós devemos e podemos prevenir qualquer outro tipo de queda que possa existir nas nossas comunidades. Escolhamos, pois, a vida para que vivamos nós e a nossa descendência. Amém.